Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui para a nossa querida Rede Amiga Espírita. Semanalmente aqui, Estela e eu realizamos aqui esse estudo que nos traz aí a satisfação de poder encontrar tanta gente querida que tem o mesmo ideal que nós, quer estudar, quer aprender algo novo, quer transformar a própria existência em algo mais produtivo, algo mais relevante. E sem dúvida nenhuma culmina em felicidade. É a busca nossa, a busca incessante do ser humano. Encontrar felicidade, encontrar razão de viver, encontrar explicação para as coisas que até então não tinham explicação. Então eu convido vocês a irmos juntos em mais um dia, hoje aqui na nossa semana de número 161, desde que reiniciamos o estudo do Evangelho. Nós começamos aí em 2016, lá em setembro de 2016, desde o início do Evangelho, terminamos o Evangelho inteiro, se não me engano, há uns 3 anos atrás, mais ou menos. E reiniciamos. A gente terminou num dia, na outra semana já reiniciamos do zero de novo. Então, desde que reiniciamos o Evangelho, estamos na semana número 161, mas já completando aí seus quase 8 anos ininterruptos. E para nós é uma marca fantástica, uma tremenda satisfação íntima, sabe aquela coisa de realização pessoal, assim, não pelo número, sabe, mas sim pela regularidade, pela nossa disciplina, pelo desejo de auto-melhoria, sem dúvida nenhuma, e junto com isso poder compartilhar com vocês esses momentos que para nós são maravilhosos. A gente espera a semana inteira para chegar aqui a terça-feira e poder reencontrar tanta gente querida, enfim, poder continuar no estudo, né, continuar na busca pelo entendimento. Isso para nós traz aí uma grande alegria. Então, eu dou minhas boas-vindas para você que nos acompanha aí mundo afora, para o pessoal que assiste depois em outro horário, que não tem disponibilidade de ver ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos. A Estela acabou de chegar aqui com uma xicrinha cheinha de café aqui. Eu acho que ela não vai querer repartir comigo, porque a xícara está muito apetitosa. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Vê se vocês conseguem ver a fumacinha saindo aí, ó. Então, vocês estão percebendo, ó? Ó, cafezinho puro aqui. Então, vou fazer um convite enquanto a Estela se estabelece aqui para você que está aqui em Rio Preto. Venham com a gente toda segunda-feira no nosso estudo semanal lá no Ailuz, o CREP. É imperdível demais, tá? Das 8 às 10 da noite. São 11 semanas que vai mudar a tua vida, tá? Então fica essa dica aí. Você é de Rio Preto, região aqui, de cidades vizinhas, venham todos. Tem uma galera vindo lá de Orindiúva agora aqui em Rio Preto. Que esforço, né? Dá mais ou menos 50, quase 60 quilômetros. Tem uma amiga nossa que está vindo toda segunda-feira. Que bacana. Então, o pessoal de Mirassol, o pessoal aqui de Batibacite, galera aqui de Nova Aliança, Cedral, Guapiaçu, venham todos, cidades vizinhas aqui, venham todos, que vale muito a pena. E o bom dia da Estela para nós. Muito bom dia! Realmente, né? Esforço de buscar conteúdo da alma. Estar junto. Acredito que os benfeitores, eles já acessam a gente melhor. Então, às vezes a gente está em casa, poxa, tô com esse problema, aquele, tô angustiado. Só que se eu não der um mínimo de esforço de um passo em sentido à luz, fica mais difícil o auxílio deles. É claro que eles nos auxiliam, mas nada como a gente também estender a mão para pegar, não é? Então, a Eluz oferece esse curso. Quem tiver disponibilidade, quem tiver aqui por perto, a maioria das pessoas que terminam as 12 primeiras aulas, que é a etapa primeira, o pessoal fala assim, nossa, esse curso tinha que ser pago, tinha que oferecer, mas não é o objetivo da doutrina, né? Então, que Jesus nos abençoe nessa caminhada e nessa busca, e abençoe hoje o nosso dia. E vamos com a prece de momento de oração com o café da Estela. Vamos lá. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, estão aqui em nossa frente algumas palavras que nós vamos tentar identificar como ser útil na nossa existência. Isso devemos muita gratidão ao Senhor, que esteve conosco aqui na terra, em seu suplício, e ao mesmo tempo passando a glória do seu tamanho para nós.
Muito obrigado, Senhor. Obrigado também aos benfeitores amigos que nos acolhem e a todos aqui presentes, que vão na casa de todas as pessoas que se envolvem com esse estudo, aos nossos amigos desencarnados que também buscam nessa mensagem aprender um pouco para errar menos quando eles tiverem a oportunidade de estarem encarnados. Todos aqui muito bem-vindos para esse grande banquete que é o Evangelho oferecido, que foi oferecido pelo nosso Senhor Jesus e que hoje ainda a gente está estudando sobre ele. Abençoado seja, Senhor, as pessoas que nesse momento buscam algum tipo de cura, física ou espiritual, que possam encontrar nesse estudo ou nas vibrações dessa linda corrente algum bálsamo para a sua alma. Abençoados sejam os nossos irmãos desencarnados que partiram aqui da terra com o coração cheio de alegria de serem completistas ou com o coração cheio de tristeza por algum tipo de coisa que os prendem à terra. Abençoado seja, Senhor, todas as pessoas que passam pela nossa mente agora, encarnados e desencarnados, que marcaram a nossa vida de alguma maneira, até mesmo com tristeza. Abençoados sejam as pessoas que ainda não nos compreendem, que nos julgam, que nos condenam, que ainda não entendem os nossos propósitos. Que possamos, Senhor, ser mais leves, não levar nenhuma mágoa para o coração, nenhum milindre, deixando para cada um a sua própria opinião. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Eu separei uma lição aqui. Gente, eu adoro esse livro, porque eu gosto muito de trovinha, sabe? Esse livro é O Chão de Flores, tem nele versão pequenininha que eu não encontrei ainda. Se eu encontrar, eu vou dar um jeito de ficar comigo, porque ele é grande, olha. Eles capricharam, né, na edição. Hoje fica mais caro, porque é verde e preto. Hoje fica bem caro fazer isso. Antigamente, acho que eles deixaram bonito, né? Só pensar em deixar bonito. Trouxe uma mensagem de espíritos diversos pelas mãos de Chico Xavier. A mensagem de Ormando Candelária. Ormando. Quem nunca sofre se chama. Conceito sábio e profundo, de força clara e concreta. Quem nunca sofre no mundo não vive, apenas vegeta. Ixi, isso daí é para alguém que está passando algum suplício aí, calma, né? Isso faz parte. Pois é. Faz parte da atividade. E última luzinha antes da nossa leitura aqui, para Renata Rodrigues da Silva, a Elisângela Santos, protetora de animais aqui de Rio Preto, que salva um monte de animais aí abandonados nas ruas. Deus te abençoe com essa missão aí. E faz muitos anos já que a Elisângela faz isso. Um beijão, viu, Elisângela? Que você continue tendo essa força, viu, de resgatar e cuidar dos bichinhos aí. A Cidinha Bongermino de Santos, um beijão. Para Vera Lúcia Ventura, a Cristiane Sontag, a Maria Célia Martins de Badibacite, que vamos estar juntos aí no próximo mês, viu, Maria Célia, aí no Centro Espírita, se não me engano, é o Francisco de Assis aí de Badibacite, a Maria Yolanda Marangão, a Renata Rodrigues da Silva está na tercinha de folga hoje, a Valdéres da Silva, a Márcia Goretti, deixa eu ver quem que eu não falei ainda aqui, a Idalina Tibúrcio, a Diná Costa Souza de Salvador, na Bahia, e eu acho que é isso, só o restante do pessoal, eu falei o nome de todo mundo, então vamos hoje ao nosso Evangelho 162, os sãos não precisam de médico. Fica o convite para você vir comigo nessa leitura. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu tô com o nosso antigo aqui hoje. O velhinho está aqui também. O novo eu levei para a ilusão. Capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Itens 11 e 12. Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12. Mensagem dos Espíritos. Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e aos deserdados,
porque são eles os que mais necessitam de consolação. E aos cegos humildes e de boa fé, porque pedem que lhes dê a vista. E não dos orgulhosos, porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Estas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes, admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de a empregarem mal. Parece, costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos, de início, que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são capazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que dela abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos, para os fortalecer no bem, e aos viciosos, para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que precisam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama? Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia recusar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com a sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão, para o obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dócil, aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos. E só por eles é assistido. É neste sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Vamos ao comentário da Estela. Eita, é uma lição direta do Espiritismo, né? Só a gente entendendo um pouco do que acontece no Espiritismo para entender essa lição, que muitas vezes foi sempre traduzido somente pelos doentes do corpo, não é? Ah, Jesus veio, então ele curou o cego, o aleijado. E aí, poxa, então eu queria ter vivido naquela época, eu ia levar o meu parente lá. E a gente tem que entender que Jesus veio mesmo ser médico das almas. E é claro que ele precisou fazer aquelas curas para chamar a atenção, não é? Tanto que quando ele fazia algum tipo desses milagres da época, ele falava para a pessoa, vai e espalha a mensagem, não é? Ele nunca falou assim, não conta para ninguém. Eu estou te curando aqui, mas tu não fala nada.
mas é muito mais além. Quando a gente entende a vivência do espírito, um espírito eterno, o que é uma perna quebrada, o que é uma cegueira, uma mudez. Então, voltando isso para a casa espírita, quem nunca teve a inocência de achar, quando você chega na doutrina espírita, você que não é espírita de berço, porque um espírita que vai desde criancinha no espiritismo, ele vê o pai e a mãe trabalhando, ele olha assim e fala, meu pai e minha mãe não é santo não, mas eles estão fazendo uma coisa boa ali. Então ele já entende melhor. Mas você que chegou na fase adulta numa casa espírita, que nem a nossa que tem uniforme, aqui em São José do Rio Preto tem uniforme. Então você vê aquele pessoal de uniforme, fala, caramba, esse povo é tudo evoluído. Esse povo aí, olha, eu tô gostando dessa mensagem, tá fazendo um milagre na minha vida. E esse povo trabalha aqui, então só tem filé. Ah, gente, todo mundo ali é paciente, não é? Nós somos enfermos da alma e estamos tentando buscar dia a dia crescer um pouquinho mais as nossas virtudes. Mas se tratando diretamente de mediunidade, existe muito esse equívoco, porque os dois maiores médiuns que a gente tem aqui, que viveu na época contemporânea nossa, mais evidente foi Chico Xavier, que é uma luz incontestável, e ele considerava Divaldo também uma luz, né? Tanto que ele falou, somos dois postes, então a gente precisa iluminar em lugares diferentes. Então ele também considerou Divaldo assim. E aí a gente imagina, você pega a obra de Divaldo que ainda tá vivo, tá encarnado, e é tudo muito grande. E aí ele psicografou Joana de Ângeles, que quem estudou psicologia vai ler e fala, nossa, a obra, né, psicológica lá de Joana de Ângeles, a gente vê a complexidade daquilo. Então não tem como não achar uma pessoa dessa iluminada. E são os dois que a gente se apega, né? Chico daquele jeitinho dele, aquela cena dele fazendo assim para poder psicografar. E Divaldo com essas obras gigantescas, a Mansão do Caminho, que abriga tantas pessoas. Então é claro que a gente imagina uma pessoa dessa iluminada. Aí quando aparece a mediunidade para nós, num centro espírita ou na família, você olha para o cidadão, o cidadão é todo torto, e foi dado para ele um instrumento reto que você tem na mente de Valdo e Chico. E aí você fala, mas gente, será que eu não estou enxergando essa pessoa direito? Você faz dois questionamentos. Primeiro, pode ser que eu olhe para aquela pessoa e fale, eu que não estou enxergando direito, essa pessoa é iluminada. É médium, olha, é médium. Ou senão eu falo assim, mas gente, será que é raro? Deram mediunidade para essa pessoa que faz um monte de coisa, até onde eu sei, um monte de coisa errada. E nós enxergamos, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, você enxerga a mediunidade como realmente a maior das medicações. Porque ele vai te freando. Sabe aquele remédio que a pessoa toma e fala assim, mas se você tomar isso aqui, você não pode beber. Esses dias eu apareci com remédio, gente, para minha mãe. Ela falou para neuro dela, a última consulta física que a minha mãe foi, que a neuro falou que não precisa mais levar minha mãe pessoalmente lá. Pelo estado dela, né? A maneira de levar é muito, judia muito dela, colocar ela na cadeira de rodas e tal. E aí minha mãe falou que não estava dormindo. Então eu falei para neuro, falou, olha, você pode dar um remedinho para ela dormir? E ela passou o nome, eu não pesquisei na internet, fui direto na farmácia aqui da família, nossos amigos. Eles deram remédio, eu fui ler a bula. Na bula está escrito assim, você dá o remédio quando a pessoa já está deitada e não pode acordar ela em 7 horas. Eu li, eu falei isso para minha mãe, eu falei, mãe, o negócio é violento, a medicação é violenta. Então, são consequências da medicação, né? Você quer mesmo tomar? Ela não quis tomar. Engraçado, né? Ela falou, não, eu prefiro o chazinho de cidreira que eu faço para ela agora. Porque a medicação tem algumas consequências, é isso mesmo que você quer? Então, se você está lá no mundo espiritual, você promete, é como se fosse assim, você está todo animado para reencarnar. Só que nas últimas encarnações, você falou, caramba, faz 4 reencarnações que eu passei, que eu não procurei igreja, nenhum tipo de segmento religioso, não procurei me espiritualizar, eu só fui vivendo, sabe, vivendo, trabalha, come, bebe, dorme,
vai para os entretenimentos, não sei da época, às vezes até andar a cavalo, né? Enfim, aí você desencarna e eles falam assim, então, só que você evoluiu muito pouco, né? Teve aqui uns acontecimentos, você poderia ter buscado mais se espiritualizar. Aí fala assim, nossa, 4 encarnações sem buscar uma maneira, tem como você me dar um manual quando reencarnar para eu ir direto para uma igreja, para um centro, para qualquer lugar? Tem? Você quer? Ai, lógico que eu quero. Aí você promete tudo animado, né? O que é? Ah, mediunidade. Vai ter época que você vai ter que procurar na marra. Mas como assim? Você já parou para pensar que se você começa a enxergar coisas que não são desse mundo, te perturba? É gostoso enxergar anjo, né, Luciana? Olha que delícia, gente, enxergar anjo. Ah, maravilha, né? Mas não é só isso, né? Que tem ao nosso redor que não é da matéria. E ouvir, eu queria tanto ouvir, Oceano, bons conselhos. Então, para você ouvir bom conselho, como diz aqui no Evangelho, ó, o bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Você tem noção o que é você ouvir só pessoa boa falando na sua mente? Dá para fazer um catado geral aí nos seus amigos. Você só tem gente maravilhosa ao seu redor? Ah, não, Estela, tem uns, olha, meu Deus, só por Deus, o fulano, o ciclano. Então, imagina no mundo espiritual. Eles estão sedentos para passar uma mensagem, desde espíritos zombeteiros a benfeitores. E o canal de comunicação que ele encontra em você é o quê? Ai, meu Deus, eu falo tanto mal das pessoas, é um vício que eu tenho então. É um canal aberto, uma portinha um pouco traiçoeira, você concorda? Você acha que bons espíritos vai gostar de se comunicar com você se está todo contaminado de energia de maledicência, fofoca? Ou algum tipo de vício? Então, o que a mediunidade faz com o doente? Faz ele se regrar. É como se fosse assim, tem um amigo nosso, inclusive ele deixa a gente contar a história dele, porque é muito claro isso para ele, o Flavinho, como que é o Jaroslavski. Ele é dirigente do Centro Amor e Fé aqui em São José do Rio Preto. Flavinho conta para nós que com 5 anos de idade, quem tem criança sabe, quem tem criança em casa sabe, quem lembra da sua infância sabe, criança de 5 anos de idade tá brincando, tá alegre, feliz e tá comendo muito. E o Flavinho se descobriu diabético nessa época. E o Flavinho deve ter a nossa idade, mais ou menos, né, Luciano? É. Então, uma pessoa de 40 e poucos, 50 anos atrás, como que controlava a diabetes dele? Nem fruta direito ele podia comer. E a injeção, ele falou que a mãe dele tinha a injeção de insulina, que hoje é bem pequenininha. Meu pai tomava 2 vezes por dia, eu que aplicava, pequenininha assim. A injeção do Flavinho era aquelas de vidro, que guardava na geladeira, agulha grande, e tinha que tomar. E aí ele passou um tempo, ele se acostumou. Só que quando você se torna espírita, você acaba tendo um questionamento. Por quê? E o Flavinho sabe dentro dele que se soltasse o freio, ele ia desencarnar de obesidade mórbida, porque é às vezes um dos vícios da reencarnação passada. Então ele aceitou vir com a diabetes, que a diabetes faz o quê? Ele vai freando. Freia o rapaz, que senão ele desencarna cedo. Quantas pessoas não vão embora? Vamos colocar aqui do Brasil, não falar do mundo não. Aqui do Brasil por meio da diabetes. E aí imagina, você fala assim, Estela, você quer desencarnar com 90? Poxa, eu quero. Mas do jeito que você está levando a vida, a gente vai ter que te dar um freio para você poder chegar até 90, beleza? Beleza. Que tipo de freio é esse? Eles vão jogar um pozinho em você, que você vai do nada parar de gostar de comer. Tem como isso? Se tiver, eu já estou na fila. Não vai. Vai vir uma diabetes se você tiver merecimento disso. Porque se você não tiver merecimento ainda, você vai decorrendo aí, ladeira abaixo, e você simplesmente desencarna. Num tempo que é 10 anos antes. Você tem noção do que é 10 anos antes você desencarnar? 10 anos, vamos colocar aqui, ó. Se meu pai tivesse desencarnado 10 anos, ele desencarnou agora dia 27 de dezembro. Se ele tivesse desencarnado 10 anos antes, ele não ia ter conhecido um dos amores da vida dele, que é a Livinha, a minha filha de 7. Não ia ter conhecido a Tuti, que é uma cachorrinha que ele também amou muito, que ele viu desde pequenininho. A Tuti tem 2 aninhos. Nossa, não ia ter visto muita coisa acontecer. O netinho dele, o Pedro, que
também tem 7 aninhos. Quantas viagens a gente não fez com ele? Então, 10 anos é muita coisa, e a diabetes faz isso na sua vida. E a mediunidade? A mediunidade, quando as pessoas chegam no centro espírita, muitas vezes nem espíritas são, só que às vezes eles vão no culto, vai numa igreja e fala assim, ó, esse problema teu é espiritual e vamos tentar resolver aqui. Aí um amigo do trabalho, alguém fala assim, você já tentou ir num centro espírita? E eu tô falando isso de experiência própria, o Sandro vai concordar comigo, que chegam pessoas ali para nós no Ailuz, principalmente segunda-feira, que é um dia de curso, totalmente leigo da doutrina e do que está acontecendo com ela mesma. Falou, olha, Sandro, eu acordei bem, depois do almoço eu tive vontade de chorar e eu não sei, e depois à tarde me deu uma raiva, não seria uma captação? Não é um médium que está ligado com na captação ali da energia do que os outros estão sentindo? E o que faz quando a pessoa entra na doutrina espírita, então? Aí vai cessar? Por isso que ela vai lá estudar? Não, ela vai entender que não é dela. Quando você não entende, fala, peraí, a Estela é alegria nota 7. Aí, de repente, eu tô 3, mas não aconteceu nada na minha vida. Faz uma prece. É um irmãozinho. É um irmão que te acompanhou, que você tá ali, ó, em simbiose com a energia dele. Então, a mediunidade, ela é para doentes, na maioria dos casos. Chega para nós médiums, ali no Ailuz, fala assim, não quero estudar não, eu sou Romário. Não quero estudar, Luciano, porque eu quero trabalhar, eu sou médium, eu vejo, eu ouço, eu sinto. Aí você fala, nossa, esse é esculhambado, hein? Quanto mais remédio você toma, mais esculhambado está na saúde. Então, esse tipo de medicação que se chama mediunidade, não estou dizendo que, vamos lá, não vamos categorizar. Falar, ó, todos os médiums são extremamente doentes. Mas a maioria chega lá no Ailuz, a gente acabou de falar do Reinaldo. Chega ali no Ailuz, primeira coisa que o Reinaldo fala, você bebe? É, eu bebo ali, mas eu bebo só final de semana, piorou, sabe? Porque você tem dia marcado para beber. Você tem dia marcado para rezar? Você tem dia marcado do evangelho? Porque os benfeitores te atendem no dia marcado. Dia marcado para beber, o pessoal sabe o dia certo de ir lá. Você não percebe que um dia antes e um dia depois, a tua casa dá uma infernizada? Então, primeira coisa que faz com a pessoa, falou, você tem que... Infelizmente, bebida e mediunidade não combinam. Porque você já tem uma porta aberta. Quando você está sem a bebida, você está com discernimento, com seu raciocínio, está tentando pensar no bem, não vou me envolver com essa fofoca, não vou me envolver com o problema da família, e por aí vai. E aí você bebe. Aí você afrouxa um pouco a porteira, né? Você afrouxa, fala o que quer, escuta a mensagem que quer. Então, primeira coisa que vai chegar no centro espírita, uma pessoa que diz que tem todos esses tipos de mediunidade, são alguns comportamentos adequados de uma pessoa que tem a porta aberta. Falou, ó, você tem a porta, mas dá para você pôr uma gradinha, para não entrar qualquer um. Sabe que gradinha é essa? Disciplina. Disciplina da oração, disciplina de se conhecer, disciplina de fazer o evangelho, uma disciplina geral, que em outras encarnações, por você não ter a mediunidade assim mais ostensiva, você se perdeu. Uhul! Vida louca. Vida louca para quem tem mediunidade vai parar, infelizmente, num hospital que vai tratar a sua mente como uma pessoa que é louca. E, na verdade, é uma mediunidade descontrolada. Então, esse evangelho traz para nós, é como se fosse assim, aqueles questionamentos que nós fazemos comparando o médium, essa pessoa não merece mediunidade. Ela merece. Não só merece, como ela tem, ela pediu. É que você está enxergando mediunidade como um grande prêmio presente. É assim. Quando você sai do médico e ele fala assim para você, ó, a partir de hoje, para você se livrar dessa doença, você vai tomar 14 dias de antibiótico. Não pode falhar o horário. Não pode colocar bebida alcoólica junto. Beleza? Beleza, eu quero me livrar da doença. Assim é a mediunidade. Uma excelente medicação para todos. Por que eu digo para todos? Vamos supor que aqui em casa o Oceander é médium. Faz sentido, amor, é melhor você não beber, é melhor você não falar mal dos outros, é melhor você não ficar irritado, porque as portas vão se abrir, mas eu fico. Ele é médium,
Então, a família inteira, quando ela conhece a doutrina espírita, começa a estudar, tem um médium na família, a gente vai adequando o comportamento, porque a paz da família é a paz de cada indivíduo. Não adianta eu estar em paz e ver o Oceano todo nervoso, estressado, ou cheio de conta, e eu do outro lado gastando um monte de dinheiro. A família. Então, o médium acaba sendo um núcleo regulador da família inteira. Porque faz sentido falar, ele não pode beber, ele é médium. E eu aqui, ó. Não faz o menor sentido. Então, é como se fosse, mata um coelho, mata um inteiro com uma paulada só. Mata dois com uma só. Mas aí, no caso da família, mata tudo os coelhos. Que horror matar coelho, né? A gente tem esse... É um ditado popular bobo, né? Ditado popular bobo, mas pra gente entender que com uma ação só a gente faz um monte de coisa. Que geralmente é muito difícil você ter na família 5 médiums desregulados. Tem sempre um e o outro ali para apaziguar, e o outro ali, o Oceano mesmo, ele fala, eu sou uma pedra, eu não tenho nada. Eu sei que ele tem, por causa do tipo de conselho que ele dá para as pessoas, e eu tô aqui porque eu trabalho na mesa ali atrás, e às vezes ele trabalha na mesa aqui na frente. Então, quando ele está dando algum conselho para alguém, eu escuto assim, tinha que escrever esse conselho dele aí, porque esse daí tá vindo do alto. Mas ele não vê, ele não ouve, mas ele tem a intuição, que também é uma mediunidade. E se eu tiver a intuição fazer o mal, hein? Então eu quero ser assistido pelos bons espíritos, beleza. A mediunidade vai acertar isso conosco. Só que vai ter que regular a moral. E para regular a moral, Jesus faz assim, yes, é isso aí. Para a gente não se perturbar. Então, muitas vezes, nós pedimos essa medicação violenta, muitas vezes. O Sandro agora vai trazer outra roupagem, da mesma maneira que do Evangelho para nós, mas que fique bem claro que esse julgamento que nós fazemos da mediunidade, às vezes é muito equivocado. Então, que fique claro para nós, quando aparecer mediunidade na família, nos amigos, não julga a pessoa, simplesmente encaminha ela para o estudo. Não para o trabalho. Você precisa trabalhar. A mediunidade não é trabalhar a mediunidade, é estudar sobre a sua própria moral. Aí vai atrapalhar a mediunidade. Pois bem. E hoje, então, estamos sendo advertidos que a mensagem de Jesus é aquela de trazer soluções, né? E as soluções, elas vêm mais para quem está com uma vida sem solução. Se vem, então, um médico, é porque ele vem tratar um doente. E Jesus já trouxe esse entendimento, dizendo que ele não iria se sentar e se comunicar e se relacionar somente com pessoas já sábias. O pessoal ficou muito espantado de ver Jesus sentado com o pessoal ali que eram classificados como gente de má índole. Que isso sirva de lição para nós também, porque é mais conveniente para nós e mais gostoso lidar só com gente boa. Mas quando nós entendemos o verdadeiro sentido de ser cristão, nós passamos a levar as mensagens através das nossas ações de uma maneira principal. E como a gente já falou aqui outras vezes, reiteradas vezes, né, de que quando a gente fala é muito bom, mas quando a gente faz é muito melhor. Então, se você conhece alguém que tem dificuldades aí morais, para que você não se afaste, né? Essa é a lição principal de hoje. Porque Jesus nunca se apartou de ninguém. Ele convivia com todo tipo de pessoa. Os execrados na época, né? Os cobradores de impostos, né? As prostitutas, enfim. As pessoas de má vida, né? Como era colocado no Evangelho. E aí, então, eu fico lendo, ao ler essa lição, e a gente já refletiu ela algumas vezes, já fizemos estudos sobre ela e tudo mais, para que a gente primeiro tenha mais discernimento para lidar com as pessoas. São aqueles que nos perseguem, aqueles que não gostam de nós e precisam da nossa, pelo menos da nossa oração. Você tem até o direito de não conviver, se você quiser. Você não é obrigado a conviver com gente que não gosta de você. Mas uma coisa importante a fazer é tentar levar essas pessoas, então, o bálsamo da oração, mesmo que as pessoas nem saibam. Aliás, é até melhor que elas não saibam que você ora por elas. Então, elas vão achar que você está debochando, né? Olha lá, tá orando por mim, ó, o anjinho aí. Então, não precisa contar para ninguém, não. Vai lá e faz sua oração e leva remédio para o doente sem ele saber. Né? Às vezes o remédio tem que vir disfarçado no meio da comida, né? Pro remédio, né?
Criança mesmo não gosta de tomar remédio, às vezes você põe no meio de algum alimento ali que ela ingere e não percebe, né? Então, para as pessoas doentes também. E aí, entrando nesse campo da mediunidade, eu vou falar para vocês da opinião minha, tá, gente? Para mim, mediunidade é uma coisa que pode trazer muito benefício, pode trazer muito prejuízo. Então, quando a gente ouve falar que o sujeito é médium, nós não sabemos as dificuldades que a vida dele. O Serginho, não sei se está aqui ainda, o Sérgio, que é médium de incorporação ainda, não é uma vida fácil, porque você vive influenciado o tempo inteiro. E às vezes é uma influência que você pega que você não gostaria muito de vivenciar. Se o Serginho estiver aqui, depois ele comenta aí alguma coisa para nós. Porque nem sempre você vai captar só os benfeitores. Às vezes a gente sofre alguma ação também, alguma investida aí do mal, né? E a mediunidade é dada àqueles, principalmente, como a Estela falou aqui, não em todos, né? Não estamos aqui generalizando, mas a maioria das pessoas que tem uma mediunidade são pessoas grandes e endividadas, né? São pessoas que trazem aí uma incumbência de reparo de equívocos do passado aí muito grande. Então, Jesus dá esse remédio para ela, porque considera que ela veio adoentada, ela reencarnou com algumas chagas. E aí a mediunidade, então, pode ser um bálsamo, se a pessoa saber usar bem. O filme elucidou bem isso, né? O filme Nosso Lar 2. O médium, o rapaz, é o mais doente, é o que vem com mediunidade. Ah, é verdade. É um rapaz, como é que chama mesmo ele lá? Esqueci o nome do personagem lá. Então, assim, no filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, mostra lá um rapaz, um personagem que ele tinha uma mediunidade muito bonita, poderia ser trabalhada para o bem, mas ele escolheu usar pelo mal. Cobrava dinheiro das pessoas, enganava elas, falava o que elas queriam ouvir, falava que estava um espírito falando para ele, e era tudo mentira, era tudo enganação, só para poder, Otávio, só para Otávio, isso. Era só para ludibriar as pessoas. Então, assim, você pode vir como médium, você pode se estrumbicar forte mesmo, como médium. E o que algumas pessoas que não entendem pensam? Nossa, mas um cara é médium, ele tinha que ser um espírito evoluído, ele tinha que ser alguém superior, e nem sempre é. A gente conhece vários notáveis, né, que nós conhecemos e convivemos, né, como o próprio Serginho Chers, que está aqui, que é uma pessoa que a gente admira muito. A gente sabe que ele não é perfeito, ele não é um anjo, né, Serginho? Mas ele tá na luta dele aí. Tá usando bem, tá trabalhando, tá disciplinado, tá estudando. Pois é, o Serginho, o Newton, o Júlio Carvalho, que é o nosso amigo também, enfim. Tá todo mundo na luta, perfeito não. O irmão Tadeu, lá de Araxá, que a gente tem uma estima muito grande. Enfim, são vários outros médiuns bons aí que a gente conhece, né? E aí, a gente vai pegando a lição seguinte: você pode tomar o remédio, receber o remédio e cuspir ele fora, ou você pode ingerir ele, fazer bom uso e se curar. Como o capítulo hoje fala bastante em relação à mediunidade, a gente tem que deixar bem esclarecido isso, né? Nem tudo que parece que reluz é ouro, né? Então, o cara que recebe uma mediunidade aí, ou que tem uma capacidade mediúnica diferenciada, pode se tornar alguém grande auxiliador de Jesus, grande e valioso instrumento nas mãos da espiritualidade, pode também usar isso de uma maneira equivocada, como a gente vê pessoas que gostam de utilizar sua mediunidade com fins sensacionalistas. Como a gente já falou também aqui em outras semanas anteriores, pessoas que usam para causar alarde, para causar pânico nas pessoas, e que hoje em dia ainda usam um recurso ainda mais abrangente, que são as redes sociais. O cara vai lá, cria um canal no YouTube, principalmente, consegue monetizar esse canal, ou seja, consegue ganhar dinheiro com os vídeos que expõe, e aí ele fala algo absolutamente desnecessário, porém polêmico, porém bombástico, e nós sabemos que é irreal, que é mentiroso, e aí ele ganha muito dinheiro, porque lá cada vídeo dele tem 1 milhão de visualizações, 2 milhões, então você imagina o tanto que um cara desse não fatura. Aí você imagina assim, o cara continua doente, recebeu o remédio da mediunidade para se curar, para fazer o bem, para transmitir algo relevante, e vai lá e escolhe o mau caminho. Escolhe, por exemplo, trazer notícias, como eu já falei aqui, na pessoa falar que vai durar 10 anos a pandemia. Durante a pandemia, todo mundo desesperançoso, com medo de morrer, sem vacina,
e aí o cara vai e me joga uma bomba nuclear dessa na cabeça daqueles que o seguem. E agora dizendo, às vezes, que tá voltando, né? Pois é, agora estão falando que tá voltando, vai ter outra pandemia, olha aí, cuidado. Gente, se você ouvir esse tipo de notícia, pode ter certeza absoluta, a espiritualidade superior jamais vai trazer uma informação dessa. Mas mesmo que eles saibam que vai ter uma terceira guerra mundial com bomba nuclear, vai morrer metade da população. Eles não vão falar isso para ninguém. Eles não vão falar. E sempre vamos aconselhar a seguir o caminho da paz, seguir o caminho do bem. Faça o bem, não faça a guerra. Segue a paz aí e tal, tal. Agora vir falar que vai ter aí pandemia, vai ter isso, vai ter aquilo, vai acontecer não sei o que, fulano vai morrer, Beltrano não sei o que. Para, gente, espiritualidade superior não faz isso aí não. Eu nunca li nenhuma mensagem trazendo desinformação desesperançosa em nenhuma obra de Allan Kardec, nem do Chico Xavier, nem do Divaldo. Então, como disse o Luciano Praciano aqui, ó, mediunidade ostensiva é missão, já foi programada, mas pode ser desvirtuada, né? O médium é humano. E aí Deus então dá recursos para muitas pessoas, como por exemplo a riqueza, a abastança material, parece ser um recurso assim concedido a pessoas de espírito nobre e nem sempre é. Ontem um amigo nosso lá no nosso curso no Ailuz no CREP falou assim: escuta, como é que você me explica assim, o meu bisavô, minha família em modo geral, até meu avô, vieram com uma grande dificuldade financeira. Eles trabalhavam das 6 da manhã até as 7 da noite, todo dia, para levar uma vidinha muito simples e comer, só comer, beber e dormir mesmo, durante a vida inteira. Como é que você explica um negócio desse? Olha, de acordo com o entendimento cristão, a dificuldade material faz um polimento do espírito e o cara desencarna muito melhor do que quando chegou. Se ele tivesse vindo com certas facilidades, como deve ter acontecido outrora em outras encarnações, ele facilmente se perderia. Ele poderia facilmente se jogar na vala da preguiça, da arrogância, da petulância, da prepotência, do desânimo, da depressão, do suicídio. Você percebe que, como a gente já falou também outras vezes aqui, as pessoas mais abastadas são aquelas que mais têm uma predisposição a retirar a própria vida, né? Já aqueles que vêm com mais dificuldades costumam se polir mais, costumam se modelar mais e levam uma vida digna e encerram a existência quase que do mesmo jeito que chegaram, materialmente falando. Nasceram pobres e morreram pobrezinhos, mas ricos espiritualmente. Eu falei assim para ele, para esse meu amigo que estava lá ontem, perguntando para nós, para mim e para o Fábio, né? Que é meu companheiro lá do nosso grupo. Você acha que teu avô desencarnou numa situação espiritual ruim? Ele falou, rapaz, não, meu avô era a pessoa mais formidável que eu conheci na vida. Meu bisavô, ele falou, eu conheci meu bisavô, ele nasceu em 1870, ele falou. Eu tinha 14 anos de idade quando esse meu bisavô faleceu. Ele falou, meu bisavô faleceu bem idosinho já, e ele foi uma das pessoas mais sábias que eu conheci. Sempre dando bons conselhos, olha, casa assim, viu, tenha família, cultive sua família, trabalha, arruma. Ele falou assim, né, eles tinham um hábito antigamente, como tinha muita dificuldade, e ele falou assim, ó, arruma um serviço para ser registrado, tá? Arruma um serviço para ter segurança, quer dizer, era a sabedoria daquele que teve uma dificuldade, daquele que precisou de poucos remédios na vida. Por que o remédio faz? Ele vem curar uma enfermidade. O cara que nasceu sem medicações, sem facilidades, sem socorros, é porque ele já está no caminho certo. Então, a nossa ilusão é achar assim, se o cara veio bonito e rico, o cara é muito bom, né? E às vezes é porque o cara não aguentaria vir diferente. Frágil. Se você veio belo, por exemplo, isso é um conselho para você que é bonito, para mim não vale isso, né? Esse conselho aqui. Você que está me assistindo aí, que é muito bonito fisicamente, pode ter certeza que você ganhou um excelente medicamento. Porque de cara você já vai ser aprovado por uma maioria das pessoas. Vão olhar e falar, nossa, pessoa bonita, né? Você não vai ter grandes resistências. Você não vai ter que se esforçar muito. Ser simpático, né? Você já é bonitão, né? Ou bonitona, então já facilita o caminho. Porém, você pode se desvirtuar com a sua beleza. Você pode ser tentado, pode sucumbir aí às tentações, pode não resistir a ofertas, né? Para poder se tornar uma pessoa adúltera.
Você pode cair na linha da vaidade, né? Se achando melhor que os outros porque você é belo. Se você também tem bastante dinheiro, conseguiu ter uma facilidade, já nasceu aí com uma boa renda, ou já recebeu uma boa herança, ou então conseguiu através do trabalho, né? Ou conseguiu através da sua inteligência que é dada por Deus, abrir caminhos aí, constituir um bom patrimônio. Se você tem facilidade material, também recebeu ótimos remédios, ótimas medicações, que use bem, que possa se corrigir, possa, junto com a sua abastança material, possa junto se conscientizar da necessidade de compartilhamento disso, de auxílio àqueles que estão ao seu redor, que não têm as mesmas facilidades. Enfim, meus amigos, para finalizar aqui a nossa reflexão, todos nós somos medicados pela espiritualidade superior. Alguns de nós com o intelecto, com a beleza, com facilidades, com boa família, nasceu num berço familiar maravilhoso, com a mediunidade, com a abastança material, com a facilidade, ou então pelo menos com uma vida tranquila. Você leva uma vida, você não é rico, mas você tem aí um certo nível de conforto que te dá aí uma tranquilidade. Faça bom uso, não desperdice. Se você sabe falar bem com as pessoas, fale com gentileza, fale com sabedoria, escolha as palavras. Seja bom instrumento de Deus, né, nas mãos de Deus, melhor dizendo. Seja um bom instrumento para a espiritualidade, para te utilizar. Como disse aqui o texto, o bom médium não é aquele que se comunica com facilidade, mas sim aquele que é ferramenta na mão dos espíritos bons. Então, que quando você estiver utilizando a sua mediunidade, você faça um filtro automaticamente e pense assim: será que isso que eu estou falando agora é uma boa mensagem? Será que eu estou sendo guiado por bons espíritos? Ou será que eu estou dizendo por aí que está vindo uma nova pandemia? Que eu estou vendo aqui que fulano vai morrer? Tô sentindo que você não tá bem hoje, Luciano. Pois é, causa ansiedade, angústia nas pessoas. Falar para alguém que você está percebendo que ela está ficando doente ou que ela está precisando de tratamento. Isso é uma mediunidade de perturbação, sabe? Você deixa a pessoa angustiada. Você pode aconselhar ela para buscar, então, ó, vamos buscar aí uma mais saúde, vamos nos equilibrar, vamos fazer atividade física, comer bem, vamos no médico, né? Vamos fazer umas consultas aí, né, preventivas e tal. Mas ficar trazendo bomba na cabeça das pessoas não é utilizar bem. Pegar o teu dinheiro, usar para poder se exibir, para se tornar um exibicionista, um vaidoso, não é uma boa ferramenta também. Usar aí a sua influência no local que você trabalha. Às vezes você tem um cargo aí proeminente, você trabalha num lugar de destaque, ou você consegue ter uma boa moral aí com o seu empregador. Faça bom uso disso. Acolha as pessoas que chegam, que não têm a mesma segurança que você. Enfim, utilize os medicamentos. Eu vou até dizer aqui, não vou dizer medicamentos, utilize as vitaminas que Deus te deu para poder ajudar aqueles que não estão tão vitaminados igual você, não estão tão bem medicados como você está. É esse o conselho do nosso estudo de hoje. Jesus vai estar sempre perto daqueles que mais necessitam. Outro dia eu vi um comentário do professor Rodrigues que ele falou assim: se você quer encontrar os espíritos amigos, vá onde eles estão. E eles estão sempre socorrendo alguém. Eles estão sempre junto daqueles que mais necessitam. Você não vai encontrar, por exemplo, espírito superior convivendo com gente já muito elevada. Aliás, eles estão sim, estão sempre em comunhão com aqueles que estão elevados, com aqueles que estão praticando bem, mas os benfeitores vão ficar muito contentes de te encontrarem junto com as pessoas que eles estão assistindo, que estão com necessidades. Então é mais fácil você encontrar um benfeitor numa favela do que passeando num rio, num shopping, por exemplo, ou lá na beira da praia. Na beira da praia você está ali no sol, comendo lá a tua porçãozinha de peixe, lá tomando seu refrigerante, tomando seu sorvetinho, seu açaí, né, seu milho cozido assim, com manteiga, né, que é uma delícia. Sua aguinha de coco, lá o benfeitor não está lá. Ali não precisa de medicamento. Quer encontrar o bem? Procure quem está precisando dele. Procure um amigo aí, que você sabe que está com dificuldades emocionais, dê atenção a ele.
na medida das tuas forças. Obviamente você não vai dedicar o teu dia inteiro, você tem as tuas obrigações, né? Mas não fuja, não. Não fuja das pessoas que precisam de você, não. Você fala, aí lá vem um fulano, tô vendo um WhatsApp aqui do fulano, e nem vou abrir, porque lá é só encrenca, só reclamando das coisas. Abra o WhatsApp, dê atenção. Se a pessoa procurou você é porque ela viu que você é alguém que está curado. Ela está querendo se curar também, ajude ela. Ela percebeu que você já está numa linha boa, numa situação elevada aí, ela está tentando encontrar luz no fim do túnel. Seja você essa luz. Porque pode ter certeza, um dia você vai precisar também encontrar uma luz no fim do túnel, que você pode entrar um dia num túnel e não está sabendo, e você vai precisar da luz daqueles que estão acima de você. Então, o que eu desejo para todos nós é que a gente possa se iluminar, que a gente possa, estando medicado, estou me sentindo forte, que eu estou aqui, ó, tomei o meu remédio ontem, hoje eu acordei bem melhor, estou forte agora, já estou preparado para as atividades do meu dia. Eu quero, então, utilizar essa minha força para erguer aqueles que estão mais fracos, entendem? É isso que Jesus veio fazer, é isso que nós estamos aptos a fazer também. O que eu desejo para você é isso, que faça bom uso da sua força, e você tem muita força. Mesmo que não seja uma força igual a de quem está acima, que a gente costuma olhar muito para quem está acima de nós, né? Eu não tenho a força que o Chico Xavier tem, que o Divaldo Franco tem, que um monte de gente aí proeminente tem, espiritualmente falando, mas eu sou o Oceandro aqui, ó, o Oceandinho aqui de Rio Preto. Dá para dar uma ajudinha aí para quem está um pouquinho abaixo de mim. Não tem muita gente abaixo de mim não, né? A maioria está acima. Mas se tiver um ou outro aí que estiver abaixo de mim e eu puder auxiliar, eu vou ficar contente. Se você que está me assistindo aí quiser se servir da nossa amizade aqui, a gente se oferece para vocês a ajudar a esclarecer alguma coisa, a ouvir vocês sem julgamento, tentando auxiliar, resolver os problemas. Enfim, fica a nossa oferta aí, tá bom? Eu queria responder uma pergunta aqui, Sandra. Um pouquinho só para cima. Não. Essa. Da Gisele? Posso colocar aqui a mensagem? Pode. A Gisele colocou para a gente uma questão muito fácil de ser encontrada aí em parentes e amigos. E os casos de pessoas que vieram em condições financeiras altas e fazem suas caridades, mas no seu dia a dia trai a esposa, está sempre em bares, fazendo uso de bebidas e drogas. Como eles ficam? Muito interessante, Gisele. Porque imagina, é como se fosse assim. Imagina que você, André, é um cara generoso, só que impaciente. A impaciência dele não anula a generosidade que ele fez. Nós estamos reencarnados para crescer em várias virtudes. Essa pessoa que você deu o exemplo, ele conseguiu então ser generoso. E ele tem um crédito com isso. Mas ele ainda não está conseguindo ser leal, não é? Fiel, né? Fiel, leal. E também está fazendo uso de bebidas e drogas. Ele não está conseguindo ser uma pessoa disciplinada do seu próprio corpo. Então, isso, Deus pode, nessa própria encarnação, dar uma lição, né, para que ele se encaminhe ou deixar para outra vida. Mas a gente não pode deixar de pensar que essa pessoa está fazendo bom uso das suas finanças. Então, sempre lembrar que uma virtude exaltada não é prejudicada pela outra que não conseguiu. Uma pessoa que é generosa não vai ser a incompreensão, a intolerância dela que vai anular a generosidade dela. A gente está aqui para crescer em todas as virtudes. E feliz de nós que podemos usar com uma pessoa dessa a compreensão. Eu não sendo esposa dele, que já é outro caso. Aí é uma questão de aguentamento da esposa. Está aguentando a infidelidade? Não, não estou. Então, tem o caso de você não se desgastar tanto e haver um divórcio, né? Agora, se é o caso da pessoa aguentar, quem sou eu para falar que a esposa dela? A pessoa fala, chifruda lá. Ela aguenta, quem sou eu para falar que não? Então, cada um no seu quadrado, mas é uma pessoa que está vencendo, então, essa questão da generosidade. Porque se a grande prova da vida dele foi o dinheiro, essa questão ele está vencendo. E lembrando bem que, como está descrito aqui no Evangelho, no texto de hoje, se a mediunidade fosse dada só para quem é perfeito, não teríamos médium nesse mundo. Se o dinheiro fosse dado só para quem é perfeito, pois é, o cara tem dinheiro, é generoso, mas ele é imperfeito. Ele é adúltero e viciado, né?
Sabe um caso grande que eu vejo? Vocês já viram a quantidade de pessoas que falam mal do Neymar? Porque ele traiu a noiva dele e tal, então descredibilizaram ele como jogador de futebol. Você entende que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Pois é. Então é a mesma questão da generosidade dele e os vícios que ele carrega. Pois é, ele é bom jogador, mas ele Mas sai ele na tá lá noitada, ele sai pra balada Mas de ele gasta madrugada. dinheiro com uma meia de R$ 200 lá. Mas ele, quer dizer, nós temos que saber separar as coisas, quer dizer, o cara que é generoso, ele tá já ótimo no item, no quesito generosidade. Agora o próximo passo vai ser lutar contra esses vícios, contra essa vida, né, dupla, né, vida dúbia, né, no caso de quem trai, de quem não é fiel, né, ao seu companheiro, à sua companheira. Aí é outro capítulo que a pessoa vai ter que experimentar. Talvez dê tempo nessa encarnação, talvez não dê. Por isso que Deus não tem pressa, né? Deus vai nos dar infinitas possibilidades para a gente se redimir e um dia zerar todos os quesitos aí. Então é isso. E vamos em Você frente. imagina, amor? Vamos imaginar assim, gente, bem rapidinho aqui. Essa pessoa, a gente compara ele com Jesus ou com alguém mais iluminado que não erra. E se comparar ele com um pobre que não dá nada ao rico, que não dá nada para ninguém, que também trai a esposa e que também tem os seus vícios. Então aí ele tá bem, né? Se ele tá generoso, ele tá bem. Obrigada, Gisele, por seu apontamento aí que traz para nossa cabeça muitas pessoas, né? Quantos você não conhece? Pois é, então se a gente conseguir se polir em alguma área aí, ótimo. Aí tem outras áreas que a gente vai pouco a pouco, né, se modelando, né? Então, não desista de ninguém porque em algum aspecto ela não é tão boa. Porque Jesus e Deus não desistem nenhum de nós. Então não desistam de nós. Pois é. Você que está me assistindo aí, não desista de mim, Não. por favor. Tá? Da Estela é mais fácil de não desistir porque ela é boa. Eu tô na luta aí, então não desistam de mim, por favor. É só não jogar vôlei com o Ciandro que você não vai conhecer o lado mal dele. Tá vendo? Você vê que essa é só a confirmação do que eu falei, que eu tenho muito a melhorar ainda. E vamos então para a nossa prece, momento de oração. E eu vou dar cafezinho da manhã para minha mames, que Jesus abençoe a todos e até semana que vem, gente. Valeu! Então, tchau. Tchau para a Estela. Ó, minha aguinha, fluidifica minha aguinha. E vamos então aqui, você já pegou seu copinho com água aí para ser fluidificado, esse é da Estela. O meu tá aqui quase acabando, já que eu vou bebendo, né? Então vamos lá. A nossa prece aqui para encerrar essa manhã. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã abençoada, em que veiculamos nas nossas mentes informações que nos trazem alívio, nos trazem entendimento, fortalecem os nossos ideais e nos mostram qual o caminho correto a ser seguido. Senhor Jesus, obrigado pelo amparo invisível e incansável desses amigos abnegados espirituais que nos intuem e nos fortalecem para que sigamos sempre o bom caminho, de uma maneira a otimizar não somente a nossa existência, mas também daqueles que nós convivemos e que podem ter uma grata satisfação com a nossa presença. Que esse seja o nosso caso, Mestre. Que todos que se chegarem até nós possam ser bem amparados e acolhidos. Quero abençoar, Mestre, cada pessoa aqui presente nessa corrente do bem, que semanalmente nos dão alegria da sua participação ativa, ou às vezes até indireta, apenas assistindo, mas dando força, mandando sua vibração positiva, fazendo com que esse círculo de amizade, de estudo seja fortalecido. Obrigado, Senhor Jesus, e abençoe nós todos com saúde, com alegria, com esperança, com felicidade, com empenho, com disciplina, para que nós possamos experimentar aquilo que nós estamos produzindo e possamos cada vez nos estimular a seguir esse caminho que o Senhor nos orientou, Mestre. Peço, Mestre, bênçãos aos locais no mundo onde existe ainda o terror da guerra, em especial na região ali da Palestina, de Israel, aquele povo que sofre consequências, e na sua grande maioria, quase que nos 99%, os que mais sofrem são aqueles que não têm nenhum tipo de vínculo com guerra nenhuma. Que esses poucos que têm a capacidade de provocar essas guerras possam se conscientizar do mal que fazem aos outros e a si mesmos. Que seja colocada luz, Mestre, colocada luz na mente dessas pessoas,
seja elas de qual lado estejam, que possa ser encerrado esse ciclo maligno de conflitos, não somente naquela região, mas em outras do mundo também, onde existe a guerra pelo poder, a guerra pela vaidade, pelo orgulho, deixando de lado o bem-estar da sua população. Que esses líderes possam se conscientizar enquanto há tempo, mestre, pois nós sabemos que num futuro não muito distante não haverá mais espaço para quem tem ainda essa índole, que possam se conscientizar para programarem a sua continuidade aqui nesse mundo. Senhor Jesus, abençoe aqueles que nos acompanham em outro momento, que assistem aqui quando podem, no seu momento de folga, no fim de semana, que estão nos assistindo aqui em outro momento, que não seja aqui ao vivo. Abençoe esses irmãos incansáveis que nos dão a alegria da sua companhia, que nos acompanham aqui ao vivo, e pedimos, mestre, que o Senhor permita que na próxima semana estejamos juntos novamente. Abençoa a nossa rede Amiga Espírita, pelo trabalho incansável que faz, todos os seus componentes, a todos os seus participantes, os seus colaboradores. Abençoa o nosso querido José Aparecido, com saúde, ele, a sua esposa, a sua família, para que possam continuar nesse trabalho incansável. Mestre Jesus, obrigado pela manhã abençoada, que nós possamos dar continuidade na próxima semana com a tua permissão e com o teu auxílio, que para nós é impossível que nós sigamos em frente sem ele. Obrigado, Mestre Jesus, a tua bênção e que assim seja.